Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com grande alegria que estamos mais uma vez reunidos através deste canal do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Sempre agradecendo, pela sua audiência através das nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Facebook, o Instagram. Agradecendo também pela sua colaboração no sentido de divulgarmos essas mensagens, essas palestras para mais e mais irmãos através das redes sociais. Então não esquecem de deixar o seu joinha e curtir as nossas palestras através desses canais e divulgar também entre os seus amigos e familiares, levando essa mensagem do Evangelho de Jesus para mais e mais pessoas. Alguns recadinhos aqui antes da palestra de hoje, lembrando que seguimos com esse formato virtual todas as segundas-feiras, através das palestras, com os nossos parceiros que têm nos auxiliado nessa missão ao longo da pandemia, mas a nossa casa também já reabriu ao público, Então, se você de repente quiser participar das nossas reuniões presenciais, será muito bem-vindo. Então, vamos lá nos preparar para a palestra de hoje. Quem vai trazer esse conteúdo à luz do Evangelho de Jesus é o nosso irmão, presidente da nossa Casa Espírita, Marco Aurélio. Agradecendo sempre antecipadamente os ensinamentos que o nosso irmão nos traz à luz do Evangelho, pedindo que os bons espíritos possam inspirá-lo para uma noite bastante produtiva, de aprendizado para todos nós. E lembrando sempre a quem está com a gente aqui também, independentemente do horário que você esteja assistindo, se durante a transmissão ao vivo ou posteriormente, você pode colocar uma água para fluidificar, seja num copo, numa jarra, deixa aí do seu ladinho que a espiritualidade vai preparar esse remédio para o seu corpo e para o seu espírito. Vamos então nos preparar para a reunião de hoje. Convido você a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, mentalizando os bons espíritos, em especial aqueles que são diretamente ligados à nossa casa de oração. Nosso mentor, irmão Cornélio, nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que dá nome à nossa casa espírita, todos os trabalhadores da Seara do Cristo, nos dois planos da vida, se unindo neste momento numa corrente vibracional, mentalizando todos os nossos irmãos que sofrem dos mais diferentes males, sejam eles físicos, mentais, espirituais. Que através da mensagem trazida na noite de hoje, cada irmão alcançado nos dois planos da vida se sinta abraçado, se sinta renovado, fortalecido. Agradecemos pela oportunidade de estarmos sempre reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, estudando o seu Evangelho, os seus ensinamentos deixados, buscando dia após dia a nossa melhoria individual e coletiva através da reforma íntima, da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, do perdão das ofensas. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos orar pelos nossos irmãos, de podermos elevar os nossos pensamentos em prece. Obrigada, Senhor, pela proteção que sentimos diariamente, pelo seu cuidado, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos nos deitar novamente. Obrigada por nos dar forças para seguir apesar das dificuldades enfrentadas neste mundo ainda cheio de provas e expiações. Dê-nos força e esperança, Pai, para seguirmos firmes no caminho da regeneração do planeta Terra, esse momento de transformação pelo qual passamos e que sabemos todos nós devemos deixar a nossa contribuição para que aconteça de maneira efetiva. Gratidão, Senhor, por mais um encontro virtual, pela oportunidade de seguirmos nesta retomada nos nossos trabalhos presenciais. Protege cada irmão que está neste momento, unido em oração com a nossa casa. Dê-lhe a fortaleza necessária, o bom ânimo, a fé, para seguir firme no propósito
que lhe foi confiado para essa experiência terrena. Inspira o nosso irmão palestrante da noite, protege a sua vida, dos seus familiares, para que ele também possa seguir firme na divulgação do seu Evangelho, Pai. Que tenhamos uma noite de grandes aprendizados, de bons ensinamentos e que ao término deste encontro virtual saiamos todos renovados, transformados, regenerados. Obrigada, Mestre, e ser conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Mensagem da semana do livro Agenda Cristã, Psicografia de Chico Xavier. Medicamentos evangélicos. Ajuda sempre, não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito, medite mais. Fale pouco. Retifique amando. Dirija equilibrado, obedeça contente. Não se queixe, siga adiante. Repare além, veja longe, discuta serenamente. Faça a luz, semeie a paz. Espalhe as bênçãos, lute, elevando. Seja alegre, viva desassombrado. Demonstre a coragem, revele a calma. Respeite tudo e ore confiante. Vigie benevolente. Caminhe melhorando. Sirva hoje e espere o amanhã. André Luiz. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouco a respeito dos ensinamentos, dos esclarecimentos da doutrina espírita. E para esta palestra de hoje, nós trazemos o tema Encontro Marcado. Poderíamos dizer que a doutrina espírita tem nos ensinado, ao longo do tempo, através da sua rica bibliografia, trazida aí por vários médiuns, que trazem as notícias, do mundo espiritual, através da mediunidade, tanto de forma escrita, que nós chamamos de psicografia, que aí sim é essa bibliografia rica, de vários livros, com várias, poderíamos dizer, com viés diferente, de cada médium, com a sua experiência, com a sua vivência, não só nessa vida, mas também trazidas, de outras existências, que é o que a doutrina espírita defende, a continuidade da vida, a vida sendo dada a oportunidade a cada um de nós que possamos, a cada vida, assumir personalidades diferentes, que nós chamamos de reencarnação, aonde o espírito tem experiências em uma determinada região, localidade do planeta, e depois ele desencarna, depois ele renasce já em outras condições, para poder ir aprendendo. Uma vida só não dá para aprender tudo, não dá para entender praticamente nada, somente um pouco. E nós trouxemos esse tema para que pudéssemos conversar, que é o tema Encontro Marcado, buscando na literatura espírita e na própria literatura cristã, própria Bíblia, algumas passagens épicas que nos mostram que todos nós temos um encontro marcado. E vamos tentar entender encontro marcado com o quê, com quem, depois de explanarmos aqui estas duas passagens.
Vamos falar da primeira, que é uma passagem bíblica, que consta do Evangelho de João, que é aquela passagem de Jesus por Samaria, que era a terra que nós conhecemos, né, através desses ensinamentos, a terra dos samaritanos. Esses samaritanos tinham um perfil arredio. Sabemos que naquela época a região em que Jesus nasceu, ela era dividida, né, como se fosse hoje aqui no nosso país, por estados. Então eles tinham ali a Judéia, a Galiléia, a Samaria. E Samaria, os samaritanos, eles eram muito voltados para a lei mosaica, sem que pudesse haver qualquer interpretação contrária do que eles entendiam. E todos aqueles de outras regiões não eram bem vistos, não eram aceitos, como nós poderíamos dizer hoje. Se nós recebermos aqui no estado de Goiás alguém que venha do estado de Minas Gerais ou de São Paulo, nós não seríamos bons anfitriões. Nós expulsaríamos essas pessoas, nós não aceitaríamos a presença desses chamados aí forasteiros. Era assim que eles pensavam. E num determinado dia das andanças de Jesus, depois de andar muito, né, fazer os considerados milagres em várias regiões, ele teria que voltar ali à região de Jerusalém. E existia caminhos que ele podia tomar, que não haveria necessidade de passar por esse estado, vamos pensar assim, por essa região de Samaria, dos samaritanos. Mas ele fez questão de passar por essa região. Depois de andar muito, chegando em Samaria, existia lá um poço de água, que nós hoje poderíamos chamar de cisternas, aquelas perfurações profundas, né? A gente coleta a água. E todos muito cansados, Jesus dispensa ali o seu colegiado, que são os seus discípulos, para que pudessem sair em busca de alimento. Enquanto isso, ele vai até essa fonte, até esse poço de água, e ali se aproxima uma mulher samaritana que chega para também retirar água do poço, e Jesus lhe faz um pedido, que ela pudesse, né, lhe dar água de beber. Essa água material, a água que nós temos a necessidade de usar diariamente. Ela então percebe pelo seu sotaque e pela sua fisionomia que ele não era um samaritano. Percebe logo que ele era um nazareno. Então ela o questiona: o que fazes aqui em Samaria? Se sabes que aqui nessa região nós não admitimos, né, não aceitamos pessoas de outros povos que aqui nos visite. Jesus então aproveita desse momento e diz a ela: a água que tenho para lhe dar de beber é a água eterna trazida do nosso Pai, que sacia a sede para sempre, não havendo a necessidade de se tomar essa água todos os dias ou algumas vezes ao dia. Ela tão estranha essa colocação, não percebe o fundo espiritual que Jesus queria transmitir, e fala: então me dá dessa água de beber, para que eu não tenha que voltar ao poço todos os dias para buscar água. Querendo então dizer a Jesus, se ele tem essa capacidade de dar uma água que mata a sede para sempre, que ele a oferecesse para que ela não tivesse o trabalho. E a gente sabe que é uma região lá que nos é apresentada, região muito quente, e que eles tinham que andar muito para chegar a esses poços de água para poder abastecer as suas casas. Jesus então percebe que ela não compreende bem a sua mensagem. Então ele inicia com ela um diálogo fraterno,
e pede para que ela chame o seu marido para que também participe da conversa. Ela fala: não, eu não tenho marido. Ele então a indaga, né? Fala para ela: não, apesar dos 5 maridos que você já teve, esse hoje que vive com você não é também o seu marido? Ela então se assusta. Como que ele, vendo-a pela primeira vez, consegue entender toda a sua vida, o que ela já tinha feito antes e o que ela estava fazendo hoje? E aí ela, como que percebe que algo diferente está diante dela, na sua presença. E questiona Jesus. O nosso povo ora aqui nessas montanhas, e as orações que são necessárias para que a gente alcance os nossos objetivos tem que ser nessas montanhas aqui de Samaria. E dizem que tem um profeta que anda por aí, que adivinha, que sabe de todas as coisas, que realiza curas, que é enviado por Deus. Jesus, naquele momento, percebe que conseguiu despertar nela algo espiritual. Ou seja, ela deixa de pensar na água material e já entra num discurso, num diálogo com Jesus voltado para essa questão espiritual de um Messias, de um profeta que viria para libertar aquele povo sofrido, que era governado e dirigido pelo povo romano. Jesus então diz para ela: minha irmã, não há necessidade de se encontrar Deus nas montanhas, nos templos ou em Jerusalém. Deus está em tudo. É essa água viva que eu tenho para oferecer. Ela leva um susto, percebe a profundidade do que Jesus queria dizer e começa a ceder. Começa a interpelar mais Jesus e dá a oportunidade desse diálogo mais espiritual. É como aquele velho ditado, né? Quando a xícara está cheia, não adianta você colocar mais líquido, porque tudo que vier vai transbordar. E nós não podemos ser essa xícara cheia. Nós não podemos achar que sabemos tudo, que entendemos tudo. Temos que estar abertos para ideias novas, para novos conceitos, como aconteceu com aquela mulher. Ela percebeu que tudo que ela acreditava, que tudo que lhe foi ensinado, naquele momento começava a cair por terra, porque ela estava diante de alguém que depois se declara o profeta. Aliás, dos ensinamentos da Bíblia, das notícias da Bíblia, foi o único momento que Jesus, fora do seu discipulado, né, ou daquele conselho que o acompanhava, que nós chamamos de apóstolos, ele fala com alguém a respeito dele mesmo. Então ele diz a ela que está diante dela esse enviado de Deus, e que veio trazer a água que sacia todas as perguntas, todos os questionamentos. E depois, no Evangelho, né, estudado por, vou até pegar o nome aqui que eu me esqueci, por Torres Pastorino, chega-se à conclusão, através das notícias, né, mais atuais do Espiritismo, através das mensagens, que essa mulher, Jesus enxergou nela um potencial espiritual muito grande, por isso que ele fez questão de passar por Samaria. Porque precisaria deixar ali em Samaria alguém também consciente de todos os ensinamentos que ele veio nos trazer. E esta mulher, nada mais, nada menos, é Teresa d'Ávila, que, nascida na Espanha em 1515, a única mulher, naquela época, que foi reconhecida pela Igreja Católica
como a Santa Católica e como a doutora da Igreja, porque ela deixa escrito muitas passagens e muitos encontros que ela teve, e ela entende que foi mediunicamente com Jesus Cristo, espiritualmente falando. Então, esse nós poderíamos dizer que tem tudo a ver com o tema da noite, que se chama Encontro Marcado. Então, havia ali a necessidade de alguém se encontrar presencialmente com Jesus, naquela região, para que depois ela pudesse realizar o trabalho através dos séculos vindouros, trazendo sempre a defesa do nosso Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a perdoar, a amar, e que nos ensinou através da sua passagem aqui pela terra que devemos estar aptos ao progresso, a ouvir, a procurar entender mais o que ele quis nos deixar aqui como legado, para que pudéssemos avançar na escala da vida espiritual eterna. Outro encontro também presencial marcante, e nós espíritos o conhecemos muito bem, é o que Emmanuel, na figura ou na personalidade, né, de Públio Lentulus, naquele livro chamado Há 2000 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando acontece aquele encontro célebre de Emmanuel, na personalidade de Públio Lentulus, com Jesus Cristo. Naquela época, Públio Lentulus tinha uma filha chamada Flávia, que foi, infelizmente, para ela, e para ele, e para a esposa dele, acometida da doença que eles chamavam de lepra, aquela doença na pele, que causava muita febre, muito desconforto, muito desânimo, uma criança pequena. E naquela época as pessoas não aceitavam, né, a aproximação das pessoas que tivessem acometidas por essa doença. Então, a pedido de sua esposa, Lívia, Emmanuel, na figura de Públio Lentulus na época, Lívia pedia para que ele buscasse a orientação, a ajuda desse profeta que andava por aquela região. E ele, muito endurecido, senador romano, que estava ali naquela região como representante do imperador romano, ele então não aceitava e não admitia, porque os romanos acreditavam em vários deuses, eles tinham lá as suas preferências, e tinha também, carregavam com eles um orgulho muito grande de um povo que dominava o mundo conhecido naquela época. Então ele se debatia, se recusava, mas vendo a filha se definhando dia a dia e provavelmente caminhando para o túmulo, ele resolve, num belo dia, ir ao encontro desse chamado profeta dos hebreus. Sai na calada da noite para evitar que alguém pudesse vê-lo em diálogo com essa personagem, e para ele isso era muito humilhante. Mas quando a doença chega, o sofrimento chega, a dificuldade chega, principalmente os pais e mães, eles vão em busca de qualquer alternativa, até porque eles já tinham tentado todos os recursos que existiam na época, médicos, todos aqueles que tinham conhecimento de alguém que pudesse ter curado. Por isso que ele estava naquela região, porque disseram a ele que naquela região, ali perto do lago de Cafarnaum, era um ambiente, um clima mais agradável e que podia ajudar na recuperação de sua filha. Então, todas as tentativas haviam sido feitas. Restava-lhe apenas uma: buscar esse profeta do povo, esse cidadão do povo, um cidadão comum,
e que corria as notícias por todos os locais por onde eles iam, que ele fazia curas físicas. Ele então sai em busca desse encontro. Disfarçando, para que ninguém o visse, ele senta numa pedraria e por ali fica, refletindo como se aproximar desse homem. O que dizer a esse homem? O que falar a ele? Pensava ele que Jesus iria conversar com ele numa linguagem estranha, que eles chamavam de linguagem língua do aramaico. Como é que ele iria tratar, dialogar com esse cidadão? Outras vezes ele falava, se eu conseguir falar, ele pensava, quem sabe, o convido para ir na minha casa, num horário mais que ninguém vai ver, e ele vai ser bem-vindo, e ele vai ver a nossa filha, a Flávia, e pode lhe trazer algum benefício. Então, ele ficava ali com vários pensamentos, o povoando. Mas, de repente, se aproxima dele um homem. Um encontro marcante, épico. Jesus se posta à frente de Públio Lentulus. E Públio Lentulus então leva um choque, porque nos seus pensamentos parecia que ele entrava num sonho profundo. Isso ele narra no livro 2000 anos, porque o ambiente ali se transforma. É como se um clarão de luz rasgasse as noites mais escuras que nós conhecemos. Ele não consegue falar. E de repente ele começa a chorar, sem entender por que chorava, porque entrava naquele pranto compulsivo, e cai de joelhos à frente de Jesus. Jesus, então, percebendo que a voz do senador trava, ele não consegue conversar com Jesus, Jesus diz a ele, não venho aqui em busca do político arrogante, do homem das posses, venho aqui ao encontro de um espírito ansioso por algo que transcende da bondade humana, que é pedir humildemente pela cura de alguém que ele ama. E aí esse diálogo se transcorre. Emmanuel, na figura de Públio Lentulus, muito emocionado, não consegue dizer nada. Em alguns momentos, vem ao seu pensamento a sua arrogância, a sua posição social. Por que eu estou aqui à frente desse homem? Por que eu estou aqui ouvindo estas palavras simples, mas que no fundo lhe tocava como palavras verdadeiras? Então Jesus lhe questiona, senador, renda-se a esse sentimento, a isso que lhe povoa agora, de humildade, de simplicidade, para buscar na natureza, nas coisas simples da vida, aquilo que Deus quer nos trazer, que é essa água viva que ele diz para aquela samaritana. Ou sofra, infelizmente, por séculos e séculos, até que entenda qual é o papel verdadeiro do homem nessa nossa terra. Emmanuel não conseguia responder, mas pensava. E Jesus capturava os seus pensamentos com a sua capacidade mediúnica extraordinária de um espírito que nos governa, que é o governador do nosso planeta Terra, ao ponto de ser confundido com o próprio Deus por alguns povos daquela época.
Emmanuel, então, comovido, transitava dos pensamentos orgulhosos para esses pensamentos e essas verdades simples, fáceis de entender, que muitas das vezes acontece conosco. Às vezes nós não simplificamos, não aproveitamos tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, tudo aquilo que os ensinamentos cristãos nos traz, para que possamos, em proveito próprio, agirmos de maneira diferente. Então Jesus diz àquele senador romano: volta ao teu lar. A partir de hoje, seus compromissos se multiplicam com a lei da vida. A sua filha já está curada. Mas não só pelo seu encontro comigo, por esses momentos que aqui vivemos juntos, mas pela fé viva da sua esposa, pela fé que ela tem em Deus, nosso Pai, de que Ele pode atender a todos os nossos pedidos, quando eles são feitos de maneira respeitosa, quando eles são feitos quando se fala em fé, é com aquele pensamento de que isso é possível acontecer, mas sabendo que a partir do momento em que somos atendidos nessas nossas demandas, os nossos compromissos aumentam no seguinte sentido: que precisamos depois fazer com que isso chegue a mais pessoas. Temos que depois assumir o compromisso com a vida, de que devemos exemplificar, como ele exemplificou naquele momento ali, para o senador romano. Não é que os nossos compromissos vão se tornar exagerados ou impossíveis de serem alcançados. Muito pelo contrário. É que a nossa maneira de dizermos que somos gratos a esses acontecimentos bons em nossas vidas é fazermos com que isso se irradie e alcance o maior número de pessoas, para que todos possam ter também a oportunidade de encontrar Jesus. Por isso chamamos esse nosso bate-papo de encontro marcado. Temos aqui 2 exemplos registrados na história da humanidade de encontros com Jesus, com seus ensinamentos, de maneira presencial, mas para que servissem de exemplos para nós, para que os encontros futuros de toda a humanidade aconteçam de várias outras formas. E nós podemos ser, sim, cada um de nós, aqueles condutores, os fios condutores do alto, para que os ensinamentos trazidos pelo cristianismo possam invadir as almas. Doutrina espírita, que tem como bandeira fundamental a continuidade da vida, a possibilidade. O que é essa continuidade? Que ao deixarmos aqui a nossa vestimenta física, somos espíritos livres e vamos continuar a nossa trajetória. Porque temos muito ainda que aprender, temos muito ainda que conhecer. Teremos oportunidades aqui na Terra, em novos corpos, teremos oportunidade em outros locais desse universo grandioso, que a cada dia o homem descobre, no espaço, outros mundos, outras galáxias. O Espiritismo nos alerta para defendermos esses princípios cristãos, da humildade, da sinceridade, porque o próprio Kardec, quando codifica a doutrina, nos alerta no livro Obras Póstumas. Ele deixa isso escrito e depois é lançado esse livro. E também algumas revistas espíritas, que o papel fundamental do Espiritismo é fazer com que os homens se tornem melhores, que os espíritos se tornem melhores,
para que depois que eles estiverem melhores, eles possam fazer com que o mundo melhore, eles possam fazer que tudo aquilo que existe no nosso planeta, a área da ciência médica, a política, a área das relações do trabalho, das relações sociais, possam se tornar melhores. Não tem como todas essas instituições humanas se tornarem melhores se os homens não forem melhores. Então, o nosso encontro com Jesus já aconteceu. Todos nós que estamos aqui na Terra, de uma forma ou de outra, através das doutrinas religiosas, através do que sobrou da história humana aqui na Terra, e principalmente a história que foi menos maculada, que foi menos destruída, foi a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra, deixando aqui os seus exemplos, mostrando para nós, através desses encontros, qual que é o perfil que deveremos adotar a partir desses encontros maravilhosos. Então, todos os espíritos que habitam a Terra, sejam encarnados ou desencarnados, estão sendo chamados cada vez mais a realizar o seu papel de transmissão e de multiplicação desses ensinamentos cristãos. Temos aí personagens como esta mulher de Samaria, que depois está registrada na história como Teresa d'Ávila. Temos aí Públio Lentos no livro Há 2000 Anos, que está registrado para nós espíritas, e não só os espíritas, como Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, mas também aqueles que não são espíritas, porque se formos voltar aí pouco tempo atrás, esses filmes como Nosso Lar, As Mães de Chico, saiu agora um novo documentário da vida de Chico Xavier. Tantas pessoas que ainda não se matricularam nas singelas casas espíritas, mas que leem os livros espíritas. Então todos esses irmãos conhecem o personagem Emmanuel. E todos eles já então, não tem como dizer a partir de agora, que não se encontraram com Jesus. Porque todos nós temos a data desse encontro marcado. Então que aproveitemos esses ensinamentos e que entendamos que cada um tem a sua missão aqui na Terra. Seja ela uma missão considerada aos olhos materiais muito grande, seja ela considerada aos olhos humanos às vezes muito pequena, muito singela, mas tudo isso podemos ter a certeza de que é a missão de cada um aqui na Terra. E a nossa, e de todos, a partir de encontrarmos Jesus, independente de que maneira seja, nós devemos nos portar como mensageiros da luz. É o que desejamos a todos, que sejam mensageiros dessa luz, que procurem nestas obras históricas se acharem, se situarem ali com aqueles temas que mais estão voltados para si, e que possam ir transmitindo isso ao longo da caminhada de cada um de nós. Essa é a mensagem da noite, é o que gostaríamos de trazer nessa singela palestra, e rogamos a Deus, rogamos a Jesus, que ela possa ter trazido não paz, mas um esclarecimento para todos nós, para que possamos ser realmente esses soldados da luz, soldados de Jesus Cristo aqui na Terra. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos vocês, e aproveitamos aqui também para pedir que continuem divulgando essas palestras virtuais. A tecnologia chegou, o progresso chegou, é uma forma que a gente, acho que todos hoje podem usar para poder divulgar a nossa doutrina. Não é que é uma doutrina particularista só nossa, não é isso que a gente quer dizer. É que nós fomos contemplados nessa existência de
ter essa convivência com a doutrina espírita, e através dessa tecnologia hoje podemos, sim, sermos esses divulgadores, assistimos às palestras, aquelas que a gente entende que estão pautadas no cristianismo redivivo, que a gente retransmita, que a gente envie para mais pessoas, para que elas também, de uma forma ou de outra, elas também vão multiplicar isso. E cada vez mais pessoas vão tendo acesso. Não sejamos a xícara cheia, né? Aquela que não cabe mais nada, que vai transbordar. Muito pelo contrário, vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que essas ideias novas possam cada vez mais se fortalecer dentro de nós. A doutrina espírita é uma doutrina aberta, que respeita todas as doutrinas que existem esparramadas pela Terra, e sabemos, como disse Allan Kardec no livro A Gênese, que chegará o momento em que todas as religiões encontrarão-se num campo neutro para defenderem uma ideia só. Certamente é a ideia do Cristo, é a ideia da bem-aventurança, da irmandade, do respeito ao próximo. Que Jesus nos abençoe e ilumine a cada um, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos para a última parte dos nossos trabalhos dessa noite, depois dessa palestra com um tema tão envolvente. Então passamos para a parte da fluidificação da água, a energização, o passe à distância. Como sempre, nós destacamos a importância de estarmos com os pensamentos voltados para Jesus, concentrados para receber as energias e os fluidos da espiritualidade maior. Podemos deixar a água ao lado, pedindo a fluidificação desde já, e vamos concentrando os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos e pensando no nosso querido Mestre Jesus. Vamos respirar profundamente, buscando acalmar os nossos pensamentos, o nosso coração. E vamos agradecer mais esta oportunidade de estarmos em comunhão com Jesus. Obrigado, Senhor. E vamos pedir por essa casa de oração que nos sustenta, rogar ao Mestre querido que jorre as suas bênçãos sobre esta casa, sobre os seus trabalhadores, sobre todos aqueles que frequentam a nossa casa de oração e agora também aqueles que nos acompanham virtualmente. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, por todos os países, todos os povos, para que o Mestre Jesus tenha o seu olhar abençoado para cada lugar, para cada ser, cada criatura, mas que ele se concentre mais naqueles países onde existem conflitos, guerras, para que ali haja paz e se desenvolva o amor fraternal. Mestre querido, nós te pedimos por todos os nossos irmãos que, terminada a sua fase aqui na Terra, aqueles que estavam matriculados nessa escola, nesse hospital, que estão retornando à pátria espiritual, para que lá possam ser recebidos pelos seus entes queridos e possam continuar a sua caminhada de progresso. Que sejam resignados diante do distanciamento físico dos entes queridos e que possam lá continuar a evoluir. Que o Senhor também derrame as suas bênçãos sobre os familiares e entes queridos que aqui permanecem na terra, saudosos, em sofrimento pela perda.
para que também eles sejam consolados e que se resignem diante da vontade do Pai. Senhor Jesus, ilumina cada ser, cada criatura que está em sofrimento, esteja onde estiver, onde haja alguém sofrendo por algo, que possa ser consolado, que possa ser amparado pelas equipes espirituais. Lança o teu olhar, Senhor, sobre aqueles que estão em tristeza, em melancolia, em depressão, para que possam também suportar as suas provas, as suas expiações, para que possam se sustentar no amor de Jesus, para continuarem a sua caminhada. Ilumina, Senhor, os jovens e as crianças que serão o futuro do nosso planeta, esse planeta em transição. Ilumina todas as escolas, os educandários, para que além da instrução, possam educar as nossas crianças e os nossos jovens no amor e na busca pela paz. Mestre querido, olha para cada um de nós que aqui estamos nesse momento, abrindo os nossos corações, porque só o Senhor conhece tudo aquilo que carregamos em nosso íntimo. Muitos de nós carregamos tristeza, frustrações, e o Senhor conhece, e só o Senhor pode nos ajudar para que possamos sempre estarmos no caminho correto, aquele caminho que leva ao teu coração, Mestre Jesus. Visita os lares, Senhor, na companhia de Maria. Leva o amor, a união aos lares, às famílias. Cuida dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, que aonde estiverem possam ter a tua proteção, Mestre amado. Traz para cada um de nós a medicação que necessitamos para curar o nosso corpo físico das enfermidades, mas também o remédio espiritual que cada um de nós necessita neste momento para a cura das nossas mazelas, das nossas dores espirituais. Senhor Jesus, visita o nosso coração. Traz para nós a fé, a esperança, para que possamos sempre, sempre sentir a Tua presença em nós. Fluidifica a água, Senhor, colocando nela aquilo que necessitamos. Acompanha-nos, Mestre querido, hoje e sempre, por toda a eternidade, que assim seja. Meus queridos, nós sempre lembramos que o melhor remédio que nós temos ao nosso alcance é a oração. É entrar em contato com Jesus, com os nossos mentores, nossos protetores espirituais. Então, naqueles momentos difíceis, de grande sofrimento, unamos os nossos pensamentos e os nossos corações ao querido Mestre Jesus, numa oração, um pedido de socorro. Nunca se esqueçam disso. Que Jesus os acompanhe hoje e sempre, que assim seja.